Olá, futuros servidores em todo o Brasil. Aqui Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Vamos aqui para a parte 3 do podcast 3 sobre o tema prisão em flagrante. Vamos a partir do artigo 304, parágrafo 1º. Ainda diz, resultando das respostas fundadas, a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou prestar fiança e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente, se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja. Olha só, aqui tem umas informações muito importantes. Primeiramente é o seguinte, lembra que no artigo 304, na cabeça do artigo, no caput, o preso foi apresentado para a autoridade competente, tá? Então, o parágrafo 1º diz o seguinte, que se as respostas fundadas, ou seja, a autoridade, você lembra, ouviu o condutor, ouviu as testemunhas, ouviu o acusado, né? Então, se dessas respostas houverem fundada suspeita contra o conduzido, perceba que outrora ele foi chamado de preso, outrora ele foi chamado de acusado e agora é chamado de conduzido. Então, a autoridade entendeu que realmente existe essas suspeitas são fundadas contra o conduzido. Então, o que vai acontecer? A autoridade mandará recolhê-lo à prisão, ou seja, ele será preso, a não ser no caso de livrar-se solto. O que seria no caso de livrar-se solto? Um exemplo rápido, por exemplo, quando é conduzida uma pessoa que é pega com uma pequena quantidade de drogas perante o delegado de polícia, tá? Então não é possível, não existe a prisão da pessoa que é usuário de droga. Então nesse caso é o caso chamado de livrar-se solto, é o caso em que realmente não há prisão para o usuário de droga, se realmente ele foi preso só por isso, com pouca quantidade e é usuário de droga, tá? E também aquelas condutas, infrações penais que não cabem prisão, tá? Então nesse caso é o caso de livrar-se solto ou prestar fiança. O que significa prestar fiança? Existem algumas infrações penais, né, que são afiançáveis. Inclusive, quando estivermos estudando o direito constitucional, ali pelo artigo 5º, já dou logo esse dever de casa para você, estude lá quais são as condutas criminosas que são inafiançáveis. Por quê? Porque aquelas condutas criminosas que estão lá na Constituição Federal são inafiançáveis. E detalhe, só serão inafiançáveis aquelas condutas criminosas preconizadas na Constituição Federal, tá? Então, mais uma vez, a autoridade observou que realmente existem fundadas suspeitas contra o conduzido. Praticamente ele poderá fazer, entre aspas, aí, 3 situações: recolhê-lo à prisão, se não for possível, livrar-se solto, ou seja, o caso, por exemplo, do usuário de droga, ele vai ouvir e vai liberar, tá? Se, lógico, ele se comprometer a se apresentar posteriormente perante o juiz, ou então, se for um crime afiançável, né, o delegado, se for da competência dele, vai já prestar a fiança, tá? E detalhe, a autoridade, ela vai prosseguir no inquérito ou no processo. Agora tem o último detalhe do parágrafo 1º. E se ele não for competente? Se não for autoridade competente? Se não for autoridade competente, vai enviar os autos para a autoridade que seja competente, tá? Eu quero que você coloque QS, questão sonhada, nesse parágrafo 1º, porque muitas questões de concurso traz a redação dizendo que não havendo testemunha, né, não acontecerá a prisão em flagrante. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Olha o que diz o parágrafo 2º. A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante. Então coloque questão sonhada aí, hein? É recorrente em concurso público. Não tem testemunhas? Vai prosseguir a prisão em flagrante. Só que nesse caso, o condutor, junto com o condutor, né, deverão assinar pelo menos 2 pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Então, mais uma vez, não tem testemunha da infração penal. Não tem testemunha da infração penal? Não. De qualquer maneira, vai continuar o auto de prisão em flagrante. Vai continuar o auto de prisão em flagrante. Só que, nesse caso, com o condutor, né? Além do condutor, vai ter que assinar o quê? Pelo menos, cuidado com essa palavra, hein? Pelo menos 2 pessoas. A banca vai colocar somente 2. Não, pelo menos 2. Pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, assim por diante. E o que é que essas testemunhas vão justamente testemunhar? A apresentação do preso para a autoridade. Tá? Muito bem.
Continuando, ainda no artigo 304, o parágrafo 3º diz que quando o acusado se recusar a assinar, olha só, o acusado se recusou a assinar, ou ele não sabe assinar, ou ele não pode assinar, tá? O auto de prisão em flagrante, o que vai acontecer? Vai ser assinado por 2 testemunhas que tenham ouvido sua leitura na presença deste. Preste atenção, coloque que é essa também no parágrafo 3º, que se a banca a qual você vai fazer o concurso é uma banca mas uma banca muito letra de lei, é importante você ficar atento, porque no parágrafo 2º, quando fala na falta de testemunha, fala pelo menos 2 pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade, tá? E no parágrafo 3º, quando fala justamente aí, no caso do acusado, se recusar a assinar, não souber assinar ou não poder assinar, aí ele fala o quê? Ele fala que vai ter que ser assinado por 2 testemunhas, aqui ele fecha. No parágrafo 2º fala pelo menos 2, aqui no parágrafo 3º ele fecha 2 testemunhas, né, que tenham ouvido sua leitura na presença deste, ou seja, do acusado. O parágrafo 4º diz que da lavratura do APF, do auto de prisão em flagrante, deverá constar a informação sobre a existência de filhos. Coloque QS também, questão sonhada nesse parágrafo 4º, porque querendo ou não, é uma redação nova, tá? Por quê? Porque foi acrescido no ano de 2016, tá? Então, é recorrente em concurso público esse parágrafo 4º, tá? Ele fala o seguinte: da lavratura do APF, do auto de prisão em flagrante, não é poderá, deverá, é um dever, hein? É um ato vinculado. Não há aí a discricionariedade se vai ou não acontecer. Deverá constar informação sobre a existência de filhos, tá? Se houver esses filhos, as respectivas idades desses filhos e se possui alguma deficiência, tá? E o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicado pela pessoa presa. Isso é importante porque essa redação aí, que entrou em 2016, traz justamente a proteção das crianças e adolescentes, né? E principalmente também aquelas que têm alguma deficiência, tá bom? O artigo 305, ele fala que na falta ou no impedimento do escrivão, perceba que agora aparece mais um personagem. Lembra que no artigo 304, quando nós fizemos aquele filme Prisão em Flagrante, lá nós vimos algum personagem, o preso, a autoridade competente, o condutor, né? Vimos lá também a personagem, as testemunhas, lembra? Tudo isso a gente viu lá no artigo 304. Agora apresento para você mais uma personagem, qual é? O escrivão. O escrivão é mais uma personagem, tá? Agora, as questões que caem... Detalhe, coloque QS no artigo 305. As questões que caem sobre o artigo 305 diz assim: na falta no impedimento de escrivão, vai parar o auto de prisão em flagrante. Anota esse macete. No stop. Auto de prisão em flagrante, no stop. No stop. No stop. Não para o auto de prisão em flagrante. Como assim, professor? Não tem testemunha. Acabamos de ver. Não vai parar. O acusado não quis assinar o auto de prisão em flagrante, não vai parar. Não tem escrivão ou o escrivão está impedido, não vai parar. No stop, a prisão, o auto de prisão em flagrante, tá? Então, olha só, na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto depois de prestado o compromisso, tá bom? Legal. Então, mais uma vez, lembra do macete no stop, não para, não tem testemunha, não para, não tem, faltou escrivão ou impedimento de escrivão, não para, né? O acusado não quis assinar o auto de prisão em flagrante, não para, tá bom? É muito importante você ficar atento aí para este tema. Logo mais estaremos continuando nos demais podcasts. Aqui, Valnei Oliveira, sucesso no mundo todo, aí você, futuro servidor em todo o Brasil. Um abraço e até a nossa próxima dica.